Você quer aprender a como integrar uma API ASP.NET Core com o ChatGPT? Então não sai daí que até o final do vídeo você vai ter aprendido isso comigo do zero, tá? Então, se você ainda não segue, se você não se inscreveu ainda no canal, aproveita, já se inscreve, já dá o like no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar dele, tá? Então aí, o ChatGPT é esse tema aí que tá todo mundo falando, muita gente já utilizando, inclusive eu tenho utilizado bastante ele, tá? Tem sido bem interessante trocar umas ideias aí com o ChatGPT. Eu vou começar aqui esse vídeo falando um pouco sobre o que é o ChatGPT. Talvez você já saiba o que é, se você chegou nesse vídeo especificamente buscando pelo ChatGPT, mas eu vou fazer um breve resumo dele, caso você ainda não conheça ele tão bem, tá? E em seguida, já vamos para a parte prática, integrando uma API ASP.NET Core com o serviço do ChatGPT. Então, o que vamos desenvolver aqui? Vamos desenvolver uma aplicação chamando aqui de Dev English Tutor. Então, uma API simples que ela vai corrigir frases escritas em inglês. Então, vamos utilizar as seguintes ferramentas: tecnologia do Visual Studio 2022, ASP.NET Core versão 7 e o serviço do ChatGPT. Tá? E, claro, integração entre APIs. Então vamos lá, o que é o ChatGPT? Então ele é um modelo de linguagem que foi desenvolvido pela OpenAI. Então ele, como ele é um modelo de linguagem, ele foi projetado aí para entender e gerar linguagem semelhante à humana. Então ele foi treinado aí com uma quantidade de dados de texto, né, muito grande, e aí ele adquiriu essa habilidade de responder a uma grande variedade de perguntas. Ele consegue aí responder as perguntas, fornecer informações sobre vários tópicos, participar de conversas, entre outras coisas mais. Então vamos lá, o que ele pode realmente fazer? Então vamos lá. Ele pode aí responder uma ampla variedade de perguntas sobre quase qualquer tópico. Ele pode aí te fornecer informações sobre eventos, sobre ciências, sobre tecnologia, sobre história e muito mais. Ele pode gerar aí textos que são semelhantes aos humanos, por exemplo, contos, poemas, até mesmo letras de música. E além disso, ele pode participar de pequenas conversas e até mesmo aí fornecer suporte emocional, conselhos, coaching e muitas outras coisas mais, tá? A ideia aqui não é falar que ele vai substituir esses profissionais que trabalham com isso, é só realmente falar sobre as capacidades do ChatGPT. Mas aí vem a coisa, como ele funciona? Então vamos lá. Ele analisa os padrões, né, nessa grande quantidade de dados de texto que foram utilizados aí para treinar ele, e ele utiliza esses padrões para entender linguagem e gerar resposta. Então esses dados de treinamento, eles incluem aí uma ampla variedade de fontes. Então pode ter aí artigos, sites, livros, e como ele vai estar sempre aprendendo aí constantemente com novos dados, ele vai poder aprimorar as habilidades linguísticas, né? Acabar fornecendo realmente respostas melhores com a evolução, com o tempo, tá? Então, já vimos aí brevemente, né? A ideia realmente é focada no desenvolvimento de uma API com o ChatGPT, tá? E o ASP.NET Core. E aí, como podemos integrar com o ChatGPT? Claro, a grande API, podemos integrar a nossa API ou nossa aplicação mobile ou nossa aplicação, por exemplo, Angular, React, enfim, tá? Você pode integrar ele através de uma API. Então ele disponibiliza uma API e logo praticamente qualquer linguagem de programação consegue utilizar o serviço do ChatGPT, tá? Existem já alguns pacotes mantidos pela comunidade para que você possa realizar a configuração. Porém, nesse vídeo eu vou utilizar a forma que nós desenvolvedores, né, que vamos depender aí de pacotes, vamos utilizar basicamente chamadas REST, né, chamadas de API HTTP. Então, se você preferir aí buscar depois desse vídeo, você buscar algum pacote que já faça isso, tudo bem. Mas eu vou mostrar aqui a utilização dela e, para ser bem honesto, é simples. Você pode até criar um pacote próprio para você utilizar nos seus próprios projetos. E aí você não precisaria depender de algum outro pacote, tá? Então, o primeiro passo para conseguirmos integrar com o ChatGPT é obter uma chave de API. Então, essa chave, no momento que você for gerar ela, você tem que salvar ela em algum lugar, porque ela não vai ser exibida novamente após a criação. E após isso, você vai poder utilizá-la no cabeçalho authorization, né? Como se fosse um token bearer, né? Isso é a pronúncia, tá? Então, com isso, você vai conseguir integrar com o ChatGPT, tá? Então, que tal começarmos a implementar nossa API integrada ao ChatGPT? Mas antes disso, eu vou abrir aqui
o site do ChatGPT para conseguirmos entender melhor aí como ele funciona, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, que eu estou mostrando, até maximizar aqui para ter uma melhor visualização, tá? Primeira questão aqui eu fiz aqui um exemplo interagindo com ele, falando, ó, correct my phrase, né? Corrige a minha frase. I is a software developer with over 5 years of experience. Né? Então, eu escrevi errado de propósito para poder depois utilizar o serviço dele. E presta atenção, com o que nós vamos aprender hoje, você vai poder aplicar isso a um monte de cenários, tá? Então, vamos lá. Ele foi lá e corrigiu a frase, e além disso, ele deu aí uma sua explicação, né? Ele, ó, o i tem que ser capitalizado, o is, na verdade, deveria ser o am, para realmente se encaixar com para combinar, né, com o sujeito. O it deveria ser para with, né, com H, porque foi realmente estava errada a escrita, e experience deveria ser experience, né, que é realmente a escrita correta. Então, ele corrigiu. Então, que tal fazer o que estamos tentando aqui, né, que é um uso real da ferramenta, e conseguimos integrar uma nossa aplicação para fazer isso também. Que tal? Vamos lá, tá? Mas antes disso, vamos entender aqui um pouco o modelo, né, de precificação dele, tá? A primeira questão aqui você tem aqui o OpenAI, né, a tela dele, você vai ter aqui a precificação dele, e vou aqui especificamente para os modelos de linguagem, tá? Então, como os modelos de linguagem, você tem aí o ADA, né, que é um modelo que ele é mais rápido, né, e mais barato também. Só que você tem outros modelos, como o Babbage, o Cury e o DaVinci, tá? Que é o modelo mais poderoso dele, né? E aí ele faz uma precificação baseada em tokens, né? 1.000 tokens. Então, ele não diz que tokens são palavras. Ele diz, ó, o token são como se fossem pedaços de palavras. Então, mais ou menos 1.000 tokens vão ser aí como se fosse 750 palavras, um parágrafo aí, né? Esse parágrafo ele tem 35 tokens e por aí vai, tá? Então, baseado nisso aqui, ele até ele ajuda, né, você a utilizar, né, no início, que ele te dá aí $18 para você em créditos para você poder utilizá-lo durante os seus primeiros 3 meses. Então, você já vai poder que é inclusive o modelo que eu estou utilizando, né, a camada gratuita, para poder utilizar e estar gravando aqui este vídeo para você, tá? Então, tudo bem, já vimos aqui um pouco da precificação, dos modelos que temos. Eu vou aqui para a parte de API Keys, tá? Então, na parte de API Keys, você pode vir aqui, ó, platform.openai.com/account/API Keys, tá? Vou até colocar aqui em destaque aqui no vídeo. E você vai poder acessar essa página. Se você não estiver logado, ele vai pedir para você se autenticar, tá? E aí você vai poder criar a sua chave de API, tá? Como eu comentei, a sua chave de API, ela claro, né, um segredo, e depois de criada você não vai poder visualizar ela novamente. Então você tem que ter anotado, né? Se você esquecer, se você não anotou em algum lugar, você vai ter que gerar aí. Você vai ter que realmente gerar novamente, tá? A sua chave e salvar ela em algum lugar seguro, tá? Então, beleza, já gerou sua chave, por exemplo, já criou sua conta, já está começando com os $18 de crédito gratuito. Você vai vir aqui para a parte de API, né? A sua referência de API deles, né? Você tem aqui, né? Tem pacote de NPM, tem pacote do Python, mas na verdade tem pacote do .NET também, mas eu vou utilizar aqui a autenticação via chave de API, requisição HTTP mesmo, tá? Então, com isso, a gente não vai depender de um pacote em específico, né? Pacote mantido por terceiros. Então, vamos lá, né? Ele dá uma lembrança aqui de que a chave de API ela é um segredo, você não deve compartilhar isso, tá? E nem expor ela em código client-side, tá? Então, ter cuidado em utilizar ela em aplicação front, porque ela vai estar exposta aí no browser, tá? Então, vamos lá. Você vai utilizar aí o cabeçalho authorization, passando um token, especificamente passando sua chave de API montando, tá? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, vou abaixar aqui um pouco mais e você vai ver aqui os modelos, né, para você obter os modelos que ele tem, que são aqueles modelos lá, o DaVinci e entre os outros modelos, tá? Mas no caso o que nós queremos aqui até ele mostra aqui o resultado, né, Tex DaVinci 003. A gente vai utilizar esse modelo inclusive para as nossas chamadas, tá? Mas vamos lá. Ele tem essa documentação sobre a completion, né, que é o recurso que ele oferece. Então, com o recurso de completion,
você vai conseguir aí passar um texto e ele vai poder aí realmente responder, né? Ou dar informação, ou responder uma pergunta e tudo mais, tá? A API, né? Tem que ser uma chamada POST para esse caminho aqui, né? https://api.openai.com/v1/completions, tá? Até esconder aqui as API keys, o link da API keys que tinha ficado, tá? E aí o que eu indico você fazer, tá? E geralmente é um caminho mais fácil para você testar uma API nova. Você vai obter aqui o seu objeto JSON, que eles estão propondo aqui, ok? E você vai passar aqui para um site como se fosse esse site, né? Que ele faz conversão de JSON para uma classe C Sharp. Aí você clica em Convert e ele vai gerar aqui a sua classe. Você vai pegar essa classe e utilizar no seu projeto, tá? Eu faço isso, vou fazer isso tanto para os dados de entrada quanto os dados de saída, tá? Aqui os dados de saída, cadê? Aqui, tá? Essa aqui é a resposta. Então, quantos dados de saída também eu vou fazer isso, tá? Então, vamos lá. Com isso, já podemos começar efetivamente o nosso desenvolvimento, tá? Na nossa aplicação. Vou abrir aqui o meu Visual Studio, tá? E aí, começando com o Visual Studio, eu já tenho aqui um controller que eu criei, né? Um controller que tá... Basicamente, esse controller tá vazio, tá? Então, não tem realmente nenhuma informação nele ainda, ok? E aí, só tá dando aí controller base, tem a anotação API controller, tem o caminho do route, e aí a única coisa que vamos precisar fazer vai ser o seguinte, tá? Você precisa guardar a sua chave do OpenAI, tá? Realmente de maneira segura, tá? Então, não indico colocar no app settings. Eu uso o user secrets aqui, né? Não vou mostrar meu user secrets, mas você deve utilizar o user secrets para isso, tá? Então, vamos lá. Program. Só vou adicionar aqui logo um HTTP client para poder utilizar o nosso controller. English Tutor Controller. E aqui eu vou criar um controller, um construtor, né, no nosso controller. HTTP client. Tá? E passar aqui, né, como instanciá-lo, tá? Então eu vou adicionar aqui, adicionar parâmetros. Pronto, tá? E aí com isso eu vou poder já fazer o quê? Eu vou poder aqui criar um HTTP post, tá? Eu vou poder criar um HTTP post. Na verdade, vou utilizar um GET mesmo, tá? Que eu vou estar passando um parâmetro de texto e eu vou retornar para a pessoa, né, para o cliente da API, vou retornar aí, né, o que o ChatGPT me retornar, tá? Então, a requisição que vamos fazer para o ChatGPT vai ser um post, mas os dados que vamos receber vai ser um GET, tá? Então, vou passar aqui public async task. Vou fazer uma chamada assíncrona dentro, então já crio ele como assíncrono, tá? Passar um get, passar aqui um texto como parâmetro, né, no meu query parameter, né, no meu parâmetro de consulta, tá? E aqui eu vou passar, né, from services, vou pegar aqui meu e-configuration para poder pegar a minha chave do meu OpenAI, né? OpenAI, não sei, enfim, chamo de OpenAI, tá? Beleza. Com esse método já definido, vamos fazer o seguinte. Antes de avançar, vamos já montar logo nossas classes, tá? Vou voltar aqui, criar uma nova pasta, chamada de pasta models, tá? E vou criar dois modelos. O primeiro modelo eu vou chamar ele de Open, pode chamar o ChatGPT Input Model, né? Modelo de entrada. E o outro eu vou chamar ele de ChatGPT. Pode ser View Model, pode ser Response Model, como você preferir, tá? Realmente questão de nome, por favor. Utiliza o que preferir, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui esse modelo que é o modelo de entrada das informações no ChatGPT, tá? Então vamos aqui para o nosso Input Model. Era mais fácil ter copiado só as propriedades, mas beleza. Nomeei aqui, beleza? E o View Model, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui no meu API Reference, copiar aqui, colar, converter. E pronto, gerou já a minha classe, tá? São 3 classes aqui que vamos precisar utilizar. Vamos copiar aqui, vou copiar aqui embaixo e renomear só o que ele chama de root, né, que é a raiz do objeto, chamar ele só de ChatGPT ViewModel, tá? Então, aqui eu vou apagar aqui e pronto, tá? Então, posso até mudar um pouco a ordem aqui.
Passar aqui o nosso GPT View Model para cima e o Choice a gente deixa aqui embaixo, tá? Pronto, então com esses dados, né, com nossos modelos já criados, nós já podemos implementar efetivamente a nossa chamada para o ChatGPT, tá? Uma coisa que eu indico sempre é você olhar aqui a referência de API e tentar ver quais são os dados, quais são os tipos deles, o que eles esperam, tá? Então, por exemplo, ele espera aqui o modelo, tá? Então esse modelo a gente vai deixar fixo. Ele espera aqui o prompt, que é basicamente o texto que vamos mandar para ele, né, com uma pergunta, ou, por exemplo, com pedindo informação, enfim, tá? E aí vamos outras informações, que eu vou focar nas que eles estão mostrando aqui, tá? Max tokens, que é basicamente qual vai ser a quantidade máxima de tokens que vai ser que vão ser gerados, tá? Então isso vai influenciar aí no tamanho da resposta, porque, por exemplo, quando utilizamos o chat, ele respondeu aí toda uma... cadê? Ele realmente passou todas as explicações, né? Mas se eu for passar uma quantidade menor, ele vai acabar sendo mais direto ao ponto, tá? Ele vai ser mais breve na resposta, tá? E a outra informação é o temperature, né? Temperatura. Então, por exemplo, ele fala aqui, ó, pode ser entre 0 e 2, valores mais altos vão ter uma saída mais aleatória, enquanto valores menores eles vão ter aí um resultado mais focado e mais determinístico, tá? Então, no meu caso, eu vou utilizar aí o 0.2, que é até o valor que ele utiliza aí como exemplo, tá? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui no meu View Model, na verdade, no meu Input Model, e vou fazer o seguinte. Eu vou criar um construtor só para facilitar o uso dele, tá? Nossa classe. Vou chamar aqui, receber um prompt como parâmetro. Vou fazer aqui o dispronto prompt igual a prompt. E aí o resto eu vou fazer ele dados fixos, tá? Então vamos fazer o seguinte. Na verdade, o prompt, a gente está recebendo um texto, só que eu quero dar o contexto, tá? O ChatGPT é muito importante você dar contexto para ele entender o que você quer dizer, tá? Então vou fazer o seguinte, o meu contexto vai ser o seguinte, tá? Utilizar aqui população, ó, correct this phrase, this English phrase. 2 pontos, e aí eu vou passar meu prompt, tá? E aí vou passar outros dados, né? Temperature, vou colocar aqui. Ele colocou aqui que é um int, mas na verdade está mais para um decimal ou qualquer valor que permita um decimal, tá? Chama ele aqui de 0.2 m. Max tokens, colocar aqui 100 tokens. E o modelo, vou utilizar aquele modelo que é o text DaVinci 003, tá? Então tem alguns poucos formatos aí de modelo que você pode utilizar, tá? Ele, de qualquer forma, se você quiser ver quais ele oferece, ele tem na referência da API também tem como você consultar eles, tá? Pronto, com isso aqui, já podemos realmente avançar e já implementar nossa chamada HTTP, tá? Vou abrir aqui meu English Tutor Controller. E aí vamos fazer o seguinte, primeiro passo que eu vou fazer vai ser pegar logo meu token, tá? Então vou fazer aqui configuration.getValueString. A minha chave que eu utilizo é ChatGPT Secret Key. Tá? Então, cria uma... Se você tiver utilizado o PP7, não utiliza, tá? A não ser que você nunca vá postar isso em nenhum lugar, porque senão, se vazar, as pessoas vão começar a utilizar a sua API para fazer requisições no ChatGPT, tá? Então, cuidado com sua chave, tá? Então, por conta disso, eu não vou nem mostrar o PP Settings, porque senão você vai querer ficar tentado utilizar ele, tá? Prefiro utilizar aí... Se você quiser, por exemplo, claro, né, no seu código próprio, você já pegar a sua chave direto e utilizar aqui, você pode também, tá? Mas muito cuidado para não publicar esse código em lugar nenhum, tá? Vamos lá. Criar aqui, começar a montar fazer os nossos preparativos para a nossa requisição, né? HTTP, então vou começar aqui com HTTP Request Message. Vamos lá. Na verdade, esse message não vou nem chegar a utilizar mesmo. Vou utilizar já post sync direto, tá? Vamos lá. Vou fazer o seguinte, http client.default request headers.authorization. Vou atualizar o meu cabeçalho de autorização. Vai ser igual a authentication header value. E aí meu valor de autenticação vai ser o quê? Bearer. E o segundo parâmetro vai ser meu token, tá? Então, vou até quebrar aqui a linha para facilitar depois que você visualize. Ou talvez até dar um zoom out um pouco, tá? Então, beleza. Defini aqui minha parte de autorização como bearer e meu token, tá? Que foi obtido aí na minha configuração. Então, vamos lá. Qual vai ser o próximo caminho? Vou iniciar logo o meu caminho. Meu chat GPT Input Model.
recebendo meu texto que está vindo aí na minha URL. Então vai ser basicamente o quê? Vai ser aqui um API barra English-tutor, passando meu text igual a, aí você coloca a sua pergunta que você preferir, tá? Então, beleza, inicializei meu modelo, agora eu vou transformar isso em um corpo de requisição, né? Vou fazer aqui fazer uma serialização desse conteúdo string, vou inicializar aqui um string content, passando o meu request body, tá em string, passar aqui meu encoding como TF8, e o tipo dele, o tipo desse string vai ser application JSON, tá? Vai ser o meu conteúdo aí em string da minha requisição, tá? Finalmente eu vou fazer aqui a minha chamada HTTP. Então vai ser http client.postasync. A minha URL, né, que eu faço a requisição vai ser, tá ali na API de referência, tá? API barra openai.com barra v1 barra completions, tá? E meu conteúdo é o content. Tá, vou até expandir um pouco aqui para visualizar. Tá? A action tá dizendo que tá dando erro ainda porque ele não estou dando nenhum retorno, né, na minha API, tudo bem ainda, tá? Então o resultado vai ser o quê? Vai ser o await response.content.read from JSON async, né? Estou lendo aí já o resultado da chamada HTTP como JSON e já vou fazer a deserialização aí no meu ChatGPT View Model. E aí vou fazer o seguinte, eu vou pegar qual vai ser o prompt response, né, ou seja, a resposta do meu prompt, que ela vai estar vai ser o primeiro elemento dentro de um array, né, chamado choices. Lá dentro dele, ele vai ter lá uma propriedade chamada text. Então, Luiz, eu não estou entendendo como é a resposta do ChatGPT. O que você vai fazer? Abrir aqui a documentação e você vai visualizar aqui. Ele diz aqui, ó, dá um ID, diz a resposta, quando foi criado, qual foi o modelo utilizado e as escolhas também, tá? Então fala aqui, ó, text, ele vai dar a resposta aqui, tá? E também dá a questão do uso, né? Informações sobre o uso, quantos tokens foram utilizados, né? Qual foi o total de tokens, que aí vai ajudar também na parte de controle de gastos, né? Controle de utilização da sua API do ChatGPT, tá? Então, beleza. Então, eu vou pegar aqui o result.choices.first, né? Que é basicamente a resposta lá dele. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou retornar um OK, pegar a minha prompt.response.text. Tá? Como ele tem alguns caracteres alguns caracteres, né, escape, vou fazer o seguinte: vou colocar aqui /n substituído pelo vazio e também substituir também o /t e substituir também pelo vazio, tá? O string vazio. Então, com isso a gente vai deixar uma resposta um pouco mais limpa, tá? Pronto. Com isso que nós estamos fazendo aqui, recebendo um texto, né? Obtendo nossa chave do ChatGPT, que está na nossa aplicação, montando aqui o nosso token, né, de autorização, inicializando o nosso modelo de entrada, né, que eu já faço inicialização aqui de dados como temperature, ou o máximo de tokens, e o modelo também que vamos utilizar do ChatGPT, tá? Além, claro, de uma frase que vai ajudar a guiar, dar um contexto ao ChatGPT, tá? Então já digo para ele, ó, corrija a seguinte frase. E você consegue aplicar isso para quase qualquer coisa. Então é como se você estivesse criando uma abstração em cima do ChatGPT. Essa abstração vai ser o contexto que você vai dar dentro da sua aplicação, tá? Então você pode aplicar isso para qualquer tipo de aplicação que você quiser utilizar o ChatGPT, tá? Então eu instancio, gero, né, faço serialização do modelo para um string, e depois inicializo um string content, né, do tipo application JSON, para passar na minha requisição e faço o post async no api/openai.com/v1/completions, tá? E aí eu deserializo a resposta, obtenho aqui esse objeto, né, de resposta e pego aqui o primeiro elemento do choices, dessa matriz, dessa coleção, e faço aqui a substituição, né, por caracteres de escape aqui com /n, por exemplo, tá? Então vamos executar, vamos ver se vai dar certo. Ok, esperar um pouquinho mais. Executou. Vou fazer o seguinte, vou pegar essa frase aqui que já validamos aqui com o ChatGPT, tá? Abrir aqui o meu Swagger e passar aqui nele, né? Então, se você quiser, você pode utilizar aí
fazer aqui debugando, né? Eu não vou fazer isso porque tô com minha chave lá do ChatGPT, não quero passar por ela. De qualquer forma, posso apagá-la, né, depois do vídeo, enfim, tá? Então, ó, vou tirar aqui só vou mandar só a frase, né? I is a software developer, com os erros aqui dele, executar, esperando. Olha só que legal. Mandei a minha frase errada, né, com alguns erros de gramaticais, enfim, tudo mais, e ele retornou: I am a software developer with over 5 years of experience. Então, o que aconteceu aqui nessa aplicação, tá? A gente veio aqui, recebeu a requisição, recebeu o texto, obtive minha chave do ChatGPT, tá? Montei meu cabeçalho, montei meu modelo, serializei, montei meu conteúdo para requisição HTTP, fiz meu post, recebi minha resposta HTTP e obtive a resposta direto do chat GPT. Então já temos aqui a nossa resposta do chat GPT e aí podemos aplicar isso para qualquer cenário, né? Então você pode desenvolver aplicações, por exemplo, para esse caso, né, de corrigir, né, idiomas, né, parte de inglês ou qualquer outro tipo de linguagem. Você pode criar até mesmo uma aplicação própria para você aprender outro idioma, né, para se autocorrigir. Enfim, tá? Com o ChatGPT, as possibilidades são quase infinitas, tá? Então, o que achou aí do ChatGPT, né? Talvez você já conhecesse, né? O objetivo aqui então, do vídeo foi mostrar como você pode integrar o ChatGPT com sua aplicação .NET. Então, desde o início fomos o que é o ChatGPT, como funciona, o que ele faz. Vimos aí alguns conceitos importantes no momento de integrar o ChatGPT, que foram, por exemplo, o bom momento de você, claro, criar a conta, né? Entender aí a parte da precificação, né, do serviço do ChatGPT, para você pedir uma chave de API para o ChatGPT, né, gerar. Então, com essa chave, repito, é muito importante que você guarde, tá, essa chave para que realmente não vaze, porque primeiro que ele não vai te mostrar de novo essa chave depois que você gerar, tá? E segundo, claro, porque se vazar, você vai realmente ter muitos problemas. Então, evite, não utilize o app settings se você for subir esse projeto, tá? Porque senão você vai ter problemas aí, vão começar a utilizar a sua chave, depois você vai receber uma conta quando você estiver colocando o seu cartão, e aí você vai ter que acabar tendo problemas, tá? Em seguida, depois disso, começar a entender realmente a API, né? Entender realmente a documentação de API, assim como aprendemos com qualquer uma delas, né? Então, no caso do ChatGPT, você consegue utilizar uma API REST para isso, né? Você consegue aí, ele oferece uma API que você pode se integrar com ela sem precisar de utilizar uma biblioteca terceira, né, mantida pela comunidade, por exemplo. Claro que sempre é bom, né? De vez em quando é bom você facilitar esse serviço, mas vimos aí que não tem muita coisa. Você envia o token no cabeçalho e basicamente é um post normal, tá? Utilizando a nossa classe do HTTP Client, tá? Então, com isso, né, inicializamos nossa aplicação, fizemos a configuração com o nosso token, né, armazenando ele de maneira segura através do nosso secrets e, finalmente, fizemos a requisição lá, né? Então, lembrar a parte importante na hora de montar o nosso objeto, tá? Então, vou mostrar aqui novamente uma parte importante que é no momento de aqui, né? No momento de mostrar de inicializar o modelo, né? Então a gente temos aqui a parte do contexto que eu estou dando, então não estou só pegando o que o usuário está me mandando e simplesmente mandando para o chat GPT. Porque se eu falo, por exemplo, eu sou um desenvolvedor com mais de 5 anos de experiência para o chat GPT, ele vai entender o quê? Tá, não é uma pergunta, não é nada. Então, você já vê daí que é importantíssimo você dar um contexto. E uma parte muito legal é que você não precisa deixar que o usuário dê o contexto. Você próprio cria um contexto. No nosso caso, o contexto é o quê? É correção, né? Um tutor de língua inglesa. Então você, nesse caso, você só pede para a pessoa, por exemplo, na sua aplicação em VC, sua aplicação Blazor, sua aplicação mobile, sua aplicação Angular, sua aplicação React, enfim, tá? Só na sua própria API, como estamos fazendo, você recebe esse texto e você próprio, antes de mandar para o chat GPT, você consegue montar o prompt. Você vai preparar esse prompt, né? No nosso caso corrija esta frase em inglês, e você pode fazer isso com diversas outras coisas. Então, você pode, por exemplo, no meu caso, né, eu pratico jiu-jitsu. Então, você pode, por exemplo, fazer: eu gostaria de aprender mais, aprender sobre os detalhes de tal movimento. O nome de um movimento do jiu-jitsu, uma finalização, por exemplo. Né? Mesma coisa, você pode aprender, por exemplo, eu gostaria de saber os melhores alimentos para tal esporte, ou para melhorar tal característica, né? Ou para chegar melhor, enfim, né? Melhorar alguma característica nossa, de saúde, ou cria um plano de viagem para 3 dias
para tal país. Então você já monta o contexto. Então, tipo, ó, create a travel plan for this country. Aí você manda o país. E você só pede o país para o usuário, né? E aí você já monta, você dá esse contexto, já consegue montar. Olha a quantidade de possibilidades, tá? Então, tô dando algumas dicas aqui, né? Então, depois compartilha aí comigo aí o que você estiver montando, tá? Com o ChatGPT. Então, eu gosto bastante de conversar sobre isso, sobre esse tema, tá? E, enfim, né? Já vimos a questão do prompt, a questão do temperature, a questão da quantidade máxima de tokens, que influencia no final, influencia na parte de precificação, né? Porque o ChatGPT precifica a cada 1.000 tokens, tá? E o modelo que estamos utilizando, né? No caso é o DaVinci aí, o mais performático que estamos utilizando, mas que ele tem outros modelos também, tá? Então, espero que tenha te ajudado aí a ter uma visão realmente, tá? Isso aqui é o ChatGPT e essas são as possibilidades. Então, criamos aqui do zero a nossa API, ASP.NET Core, integrando com o ChatGPT, tá? Então, como uma chamada simples HTTP, tá? Então, se curtiu esse vídeo, né? Curta aí o vídeo, se inscreva no canal, porque eu vou estar publicando mais conteúdos. Eu publico conteúdo sobre a ASP.NET Core, sobre APIs, agora, né? Sobre o ChatGPT também. Então, siga aí, se inscreva, ative as notificações que vão vir mais conteúdos por aí. Se você quiser também aumentar aí, né, dar o seu próximo passo na carreira como desenvolvedor, eu tenho programas de treinamento, programas de mentoria para desenvolvedores.net que querem alcançar o próximo nível, tá? Então, nos vemos aí no próximo vídeo. Forte abraço.